Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e este é o terceiro vídeo do curso de elaboração de banco de questões dinâmicos para questionários do Moodle. E neste vídeo, nós vamos ver as questões do tipo embutidas. As questões do tipo embutidas consistem de uma questão com subquestões. E nessas subquestões, qualquer um dos tipos pode ser combinado. Ou seja, aqueles tipos básicos que já vimos anteriormente, única escolha, múltipla escolha, texto curto ou numérica, podem ser combinados. Nesta figura aqui, temos o primeiro exemplo de uma questão do tipo close, ou seja, embutida, em que foi combinada uma questão do tipo texto curto ou string, que aqui é a letra A, e na letra B uma questão do tipo numérica. E este é o código utilizado para gerar aquela questão. Vamos dar atenção a alguns detalhes da marcação que diferem levemente do que já vimos anteriormente. Tá? A primeira palavra-chave question ela permanece, logo em seguida o cabeçalho, nós damos algumas informações sobre o Brasil responda, e aqui a palavra-chave ela altera um pouquinho, tá? Ela vira question list. Antigamente, naquelas outras questões, nós usávamos a palavra-chave answer list, tá? Mas apenas essa pequena diferença. Aí na sequência estão listadas as duas perguntas, seguindo aquela mesma ideia, tá? Começa com um asterisco, um espaço obrigatório e aí o texto dessa primeira pergunta. No caso aqui, qual foi a primeira capital do Brasil e qual a área em milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Seguindo aqui no nosso código, solution e logo em seguida a palavra-chave solution list, tá? Que também difere. Anteriormente a gente usava também answer list, tá? Então tanto para question quanto para solution. Então agora ela muda um pouquinho e a resposta é para essas duas alternativas. Então o texto que vai vir como feedback, né? Na primeira, a capital do Brasil foi Salvador e a área do Brasil é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Na sequência, em meta information, este state a gente coloca close, tá? Que significa essa questão desse tipo que a gente está trabalhando, a questão embutida. E aparece um novo elemento aqui, ó, close tape, né? Ou seja, qual é o tipo das subquestões. Então a gente tem que colocar nesse formato, usando sempre aquelas tags padrão. String, coloca essa barra vertical aqui separando e num. Então a primeira pergunta a resposta dela é do tipo string e a segunda é do tipo numérica. E xSolution segue a mesma lógica, tá? Então, a primeira string, Salvador, é uma palavra única, palavra simples, e só relembrando que tanto faz, maiúscula ou minúscula, tá? Ela é insensível aqui na correção. Então, eu posso escrever aqui toda minúscula, e se a pessoa responder colocando o S maiúsculo, que seria o mais correto, né? Ainda assim, essa questão vai ser avaliada como correta. Também utilizar essa barra vertical, e 8.5 seria a resposta da segunda questão, da segunda alternativa, que é a área do Brasil. Só lembrando aqui, é sempre obrigatório utilizar o ponto como separador de decimal. E nesse caso aqui, como tem ao menos uma questão do tipo numérica, eu posso definir xtol, né, a tolerância, coloquei aqui como 0.5. Então a resposta dentro do intervalo de 8 até 9, ela seria considerada também correta. Tá? Se eu deixar isso aqui em branco ou não colocar, a resposta teria que ser exatamente aquele valor como está colocado aqui no solution. Um outro exemplo de questão embutida é essa combinação em que as duas primeiras perguntas têm a resposta do tipo numérica e tem uma terceira que é uma resposta do tipo única escolha. E ainda nesse exercício nós vamos utilizar a geração de dados para gerar os números aleatórios que irão compor essa questão. E aqui na figura, abaixo, o exemplo dessa questão, né, com os números gerados aleatoriamente. Então, observamos as 4 versões sempre com números diferentes. E a terceira pergunta, ela é do tipo única escolha. Então, ela vai ficar nesse formato aqui, de uma caixa de seleção. Então, precisa clicar. Aqui no primeiro exemplo, superior à esquerda, está expandido, né, a caixa de seleção dela, para a gente verificar como que ficariam as duas alternativas que são possíveis de ser escolhidas. Tá? E aqui o código em R Markdown que gerou aquela questão. Então, nosso já conhecido cabeçalho, padrão
para todos os nossos tipos de exercício, né, quando utilizam a geração de dados aleatórios. Aqui em Random Data, criei dois objetos A e B, sendo que A vai ser selecionado um número aleatório dentro do intervalo 10 a 30, e para B será selecionado um número aleatório dentro do intervalo de 15 até 35. Tá? Esses aqui são os dois lados do quadrilátero que depois vai fazer parte da nossa questão. E a solução, então as respostas, a área é lado vezes lado, A vezes B, e o perímetro é duas vezes a soma de cada um dos lados, né? Então duas vezes A mais B. E a terceira pergunta, ela é do tipo única escolha, em que será perguntado se essa figura ela é um quadrado ou um retângulo, tá? E para ela ser um quadrado, apenas pode ser considerado um quadrado quando o lado A ele é exatamente igual ao lado B. Então por isso esse condicional aqui e else, né? Então se A é exatamente igual a B, ela é um quadrado. Caso contrário, é um retângulo. Continuando aqui no nosso código, entra na parte da questão propriamente dita, né? Então marcação question e o cabeçalho da questão. Então, considere uma figura geométrica com ângulos retos, cujas dimensões são: no lado 1, eu vou imprimir o valor armazenado no objeto A, lado 2 é o valor armazenado no objeto B, e question list com as alternativas. Tá? Então, a primeira pergunta, qual a área da figura em centímetros quadrados? A segunda pergunta, qual o perímetro da figura em centímetros? E para a terceira pergunta, que é uma única escolha, eu tenho duas alternativas, então eu coloco elas aqui na sequência, como afirmativas mesmo. A figura é um retângulo ou então a figura é um quadrado. Continuando no código, aparece a solução. Então, logo abaixo dessa palavra-chave solution list, eu coloco o texto explicativo de cada uma das perguntas, né? Da área, do perímetro. E aqui a figura, para a terceira, né, de única escolha, a figura imprimo o valor que está armazenado lá no objeto figu, que eu chamei figu, né, que recebe a palavra quadrado ou então a palavra retângulo. E para não ficar desbalanceado em relação à anterior, eu tenho que deixar um asterisco aqui sem nenhum texto, porque lá, voltando aqui, em question list eu tinha 4 linhas, né, 4 linhas com alternativas. Eu tenho que deixar 4 também, mas como para a última, que é de única escolha, eu teria apenas uma resposta, um feedback, eu deixo essa aqui em branco, tá? Apenas para balancear. E aqui em Meta Information, então, segue aquele nosso padrão. Este state é close, este solution eu coloco as soluções, então a primeira é a área, essa barra vertical perímetro, ou simplesmente peri, né, como eu chamei, é simplesmente o objeto, essa barra vertical. E aqui, de novo, aquela função if-else para testar se A é igual a B, então é um quadrado, e se A for diferente de B, é um retângulo. E xCloseState, eu preciso indicar das 3 perguntas qual que é o tipo de cada uma, então a primeira e a segunda é numérica, e a terceira é choice, né? Ou seja, a única escolha. E por último, o xstall, ok, 1, né? Uma unidade para tolerância nas respostas do tipo numérico. Então vamos ver agora como vão ficar essas questões do tipo close, as questões embutidas aqui no RStudio. Então, primeiro de tudo, vamos lá no nosso material didático, lá no site, no capítulo 4, naquela parte onde eu posso fazer o download desse código. Vou salvá-lo aqui na nossa pasta. Questão primeira chama close.rmd. Voltando ali para o RStudio. Então agora vamos abrir aquele arquivo e pedir para fazer a pré-visualização. Lembrando, né, sempre clicando nesse botãozinho aqui que emite o documento. Então, está renderizando o arquivo R Markdown, logo vai aparecer a pré-visualização dele. Vou aumentar aqui. Então, nesse painel Viewer já aparece a pré-visualização. Então, são duas perguntas.
2 feedbacks, uma para cada pergunta, e o meta information aqui com as informações desse arquivo para ser interpretada posteriormente pelo Moodle. Tá? Então, bem simples assim. Tem mais um exemplo desse tipo embutido, então voltamos lá para o nosso material didático, vamos fazer o download do segundo exemplo, que eu chamei aqui Close DGP, que ele utiliza também dados gerados. Então, pedir para fazer o download, vamos salvar esse arquivo, volta lá para o RStudio, abrir, open, aguarde um pouquinho, está abrindo, e já faço a pré-visualização clicando ali naquele botão Init. Aguarde um pouquinho e já aparece aqui então a pré-visualização. Essa aqui, como a terceira pergunta é do tipo única escolha, depois essas duas últimas opções elas vão aparecer no formato de uma caixa de seleção. Né? Então clica e seleciona a palavra corretamente. Tá? E no caso desse exercício que usa dados gerados, se eu fizer outra pré-visualização, os valores vão vir um pouquinho diferentes. Então esse aqui é um lado de 30 e outro de 34. Fazendo uma nova pré-visualização, ele vai sortear esses valores novamente. Tá? Então já podemos ter uma ideia de que valores seriam esses. Vejo aqui 27 e 32. Tá? E as respectivas respostas agora calculadas com esse número. Já pedi para fazer outra pré-visualização. Ele demora um pouquinho para renderizar, mas logo vai mostrar outros valores, 16 e 21. Então, várias combinações possíveis ali com os dados gerados. E assim chegamos ao fim desse capítulo sobre as questões embutidas. No próximo vídeo, veremos como adicionar mais elementos às questões, tá? Então, alguma coisa sobre formatação avançada. Muito obrigado por assistir a esse vídeo.